Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né? Hoje nós vamos estudar na nossa história Grécia Antiga, capítulo 8 do livro didático de vocês, certo? Vamos iniciar. Civilização grega, um mapa de localização, né, da Grécia. Formação, temos aí a história da Grécia iniciou-se no século 8 a.C., com a formação dos primeiros povoados que dariam origem às grandes cidades gregas. Com o desenvolvimento deste grande império, entramos um novo tempo histórico, que é a Antiguidade Clássica. Nesses territórios organizaram-se as cidades independentes, com governo, leis e exércitos próprios, embora todos com a mesma língua, né, costume e religião. Estas cidades independentes chamadas polis ou cidade-estado. Na formação dessas polis, temos aí em destaque razões da formação da polis. Quais são as condições naturais, a rivalidade entre as diferentes cidades e isolamentos das populações. A constituição das polis. Os elementos principais eram a Acrópole, zona alta de cidade onde se situavam os principais edifícios religiosos, a Ágora, a praça pública onde estavam os principais edifícios administrativos e cultura e comércio, a zona rural ou terra cívica, o campus da cidade, e a necrópole ou cemitério, certo? Colonização grega. Da colonização grega expandiram-se para as várias regiões do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, fundando as colônias. As razões que levaram a este movimento de colonização foram necessidade de terras férteis para a agricultura, a procura de matérias-primas, a procura de produtos para comercializar e mercados para vender os seus produtos. Entre as colônias novas cidades e a metrópole, cidade-mãe. Mantinham-se ligações comerciais, religiosas e culturais intensas que contribuíram para expandir a arte e a cultura helênicas. Esparta. De Esparta nós temos, foi uma das principais cidades de estado da Grécia Antiga. Fundada por dórios, povos guerreiros e violentos na península, né, do Peloponeso. Tornou-se uma cidade militarista. Esta sociedade era fortemente hierarquizada. Temos aí a imagem, né, de uma pirâmide, um mapa ao lado. Cidade, dessa formação dessa sociedade, temos em destaque, lá em cima da pirâmide, os cidadãos, 5%, periecos, 10% e lotas, 85%. Qual a representação, né, dos cidadãos espartanos, homens ricos, donos de terras e escravos, controlavam a política e o exército de Esparta. Periecos tinha 10%, homens livres, comerciantes, artesãos, naturais de outra polis, não possuíam direitos em Esparta. E dos 85% ilotas, temos escravos, pertencentes ao Estado espartano, trabalhavam para sustentar a elite espartana, né? Ainda dessa política espartana, nós temos a cidade de Esparta, era governada por dois reis, Diarquia, que representava os interesses da elite espartana, e além dos reis, outras três instituições ajustavam a governar Esparta. Quais eram? Que ajudavam, né? Era a Pela, composta por espartanos com mais de 30 anos, Jerúsia, composta por espartanos com mais de 60 anos, possuía o poder de criar leis, e Eforato, composto por 5 eforos, que possuía o dever e a obrigação de fiscalizar as ações do rei de Esparta. Se a gente fizer a recapitulação do que a gente já viu sobre Esparta, né? Esparta foi uma cidade-estado grega, famosa pelo seu caráter militar. A sociedade espartana era fortemente hierarquizada e apenas uma minoria, os cidadãos, tinham poderes políticos. O governo da cidade era realizado por dois reis, Diarquia, com a ajuda de três instituições: a Pela, que era poder legislativo, o Eforato, que era poder executivo, e a Gerúnsia, que era poder judicial. Os rapazes, a partir de 7 anos, eram educados pela cidade e preparados para a guerra. Os espartanos acreditavam numa vida severa,
sem prazeres e dedicada a proteger a sua polis, que era Esparta. Os econômicos de Atenas, vamos falar agora um pouquinho de Atenas, né? O nascimento da democracia. Atenas foi governada por diversos sistemas políticos, monarquia, oligarquia e tirania. Da monarquia, época micênica, até os anos do século VII a.C. Oligarquia ou aristocracia, século IX a VII a.C. E da tirania, Pisistrato de Clístenes, século VI a V a.C. Dos conflitos sociais levaram Clístenes a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos entre todos os cidadãos. Dividiu a população em 10 tribos e estas em demos. Esta reforma foi concluída por Péricles no século V a.C., que criou o quê? As histoforias, salário para os políticos, dando origem à democracia. No funcionamento dessa democracia nós temos aí, né, uma pequena parcela nesse gráfico, aí ó, 13,3%, que era o quê? Elileia, Eclésia, que dava a divisão de Eclésia, que era a Assembleia de Todos os Cidadãos, e Bule, que era 500 membros tirados à sorte por um ano, aconselham e preparam o trabalho da Eclésia. Da Eclésia temos o que? Magistrados, que eram arcontes e estrategas. O que eram os arcontes? Funções judiciais e religiosas. O que eram os estrategas? Chefes do exército e dirigentes políticos. Nessa organização social ateniense temos escravos, 35%, metecos, 32% e cidadãos, só 13%, né? Dessa democracia imperfeita, nós temos em destaque limitação à liberdade de expansão. Quem inspirasse contra a democracia era condenado ao ostracismo. Só os cidadãos poderiam participar do governo da cidade, participação da política vedada aos metecos e mulheres, existência de escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direitos. E, por último, o imperialismo exercido por Atenas através da Liga de Delos exigia o pagamento de tributos e não respeitava os direitos das outras cidades, né? Com relação à educação ateniense, nós temos em destaque que até aos 7 anos as crianças eram educadas por mãe, no gineceu. A partir de 7 anos as filhas continuavam a sua educação em casa, onde aprendia a ser boas donas de casa e boas mães de família, não tinham quaisquer direito político. Os filhos rapazes, a partir de 7 anos, continuavam sua formação na escola, onde aprendiam a ler, escrever e argumentar. Aos 15, passavam também a frequentar o ginásio. Aos 18 anos, cumpriu o serviço militar, para depois poder exercer seus direitos políticos. Em recapitulação, nós temos ainda destaque: Atenas tornou-se, a partir do século V a.C., principal polis grega. Né? A sociedade ateniense era hierarquizada e apenas os cidadãos tinham poderes políticos. Né? A partir do século V a.C., o sistema político de Atenas passa a ser democracia, poder do povo, e essa democracia ateniense era direta, pois os gregos escolhiam quem o governava e podia ser também eles próprios escolhidos. Participavam diretamente nas decisões. Temos também aí ainda os órgãos do governo, era a eclésia, né, que era a assembleia com poderes deliberados, a bule, poder legislativo, magistrados, era 10 arcontes e 10 estrategos, e poderes executivos e os tribunais, que era o poder judicial, que era Aeropago e Eliel. A democracia ateniense não era perfeita, pois existiam algumas limitações, né? A existência de escravos, Atenas não respeitava os direitos das outras cidades, só os cidadãos poderiam participar do governo da cidade e o ostracismo.
Religião, temos em destaque que era um politeísta, antroponofóbica, os deuses apenas se distinguem dos homens pelo fato de serem mortais e terem poderes, um dever cívico de todos, diferentes tipos de culto, locais sagrados que eram em destaque, oráculos e santuários. Aí temos imagem, né, de vários deuses. Culto familiar, o culto privado ou familiar era feito pelo chefe de família. Prestava-se em casa, nos altares domésticos ou aos mortos nos cemitérios. Culto cívico, culto aos deuses da polis. Pan-helênico. Esse culto pan-helênico, prestado a todos os deuses por todos os gregos, não importava de onde eram naturais, todos os gregos adotavam o mesmo conjunto de deuses que acreditavam morar no Olimpo. O mais importante era o culto a Zeus, em Olímpia, Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, né, as imagens. Vem o teatro, em destaque a cena, a orquestra, anfiteatro, né, com origem em festivais religiosos. As peças podiam ser de dois tipos, tragédias e comédias. Principais autores dos textos de teatro, temos aí Esquilo, Sofocles, Eurípides e Aristófanes, né? Tinha suas épocas, principal texto e tema principal que tratava cada texto dentro da sua figura, né, do teatro. Esse pensamento deveria ser filosofia, história, medicina e matemática. Pitágoras celebrizou com conhecimento na área da matemática. Sócrates iniciou a filosofia. Heródoto foi o inventor da história e Hipócrates foi o pai da medicina ocidental. Grega. Na arte grega, nós temos aí em destaque a medida do homem, né? Uma arte à medida do homem, que era pintura, arquitetura e escultura. Quais foram as suas características? Né? As obras de arte são feitas à escala humana, a sua execução atinge uma perfeição, proporção, equilíbrio e harmonia que servirá de modelo a outras civilizações ao longo dos tempos, que eram quais que se destacavam: racionalismo, atenção ao pormenores, né? Harmonia de proporção, simplicidade e elegância, aliança da escultura à arquitetura e obediência a uma das três ordens arquitetônicas. Da arte grega, uma arte à medida do homem, temos aí as colunas, né? O principal elemento da arquitetura são as colunas. São estas que lhe dão harmonia e equilíbrio entre as linhas horizontais e verticais e transmitem a ideia de ordem. Os templos de ordem dórica apresentam colunas a toda volta, colunas robustas, colunas sem base e colunas com capitel simples. Do templo da ordem jônica, a coluna é decorada, com volutas, tem base, apresenta um fuste mais fino e elegante. Ordem coríntia, variante de ordem jônica, né? Na ordem coríntia, o capitel é decorado em folhas de acanto. Vejo aí na imagem, né? As esculturas belíssimas, os relevos, né? A escultura surge também sob a forma de altos e baixos relevos, adornando os templos. Da pintura, temos a pintura grega, aparece representada sobretudo em vasos de cerâmica, embora os gregos também tenham feito pinturas em madeira e em paredes, vasos de cerâmica pintados. Pintura em vasos, temos a primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, figuras escuras em fundo amarelo. Segunda fase, figuras negras em fundo vermelho. E terceira fase, a época clássica, né? Figuras vermelhas em fundo negro. E assim a gente encerra e até a próxima aula, se Deus quiser.